Olá, oitavo ano, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Lucas e vamos começar na semana 3 do nosso PET 2. Nessa semana a gente vai continuar aqui com o conteúdo de equações de primeiro grau no plano cartesiano. Se eu não me engano, a gente já viu isso em algum momento, mas se não tiver visto, não tem problema que eu vou explicar tudinho para vocês aqui agora. Então vamos lá, começando a leitura do PET. Não se assustem com a leitura, tá, pessoal? Olá, estudantes. Nessa semana você vai associar equações de primeiro grau com duas variáveis e representar a solução em forma de par ordenado no plano cartesiano. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês aqui. O que é um plano cartesiano? Um plano cartesiano ele é feito por duas retas perpendiculares. O que é isso? Duas retas perpendiculares. São duas retas que formam um ângulo de 90 graus entre si. E aí, para essa reta, eu tenho todos os valores de x. No caso, a gente está associando equações de primeiro grau com duas variáveis. A maioria das vezes a gente vai chamar uma variável de x e a outra variável de y. Então, a gente vai ter aqui um eixo para x e um eixo para y. Essas duas retas aqui a gente chama de eixos, tá bom? Então, a gente tem um eixo para x e um eixo para y. Aqui a gente coloca os valores de x e aqui a gente coloca os valores de y. Então, sempre a gente vai ter um par ordenado. E aí, eu vou ter um valor de x indo aqui e um valor de y vindo aqui. E sempre esse ponto aqui vai representar uma das soluções da minha equação, tá bom? E aí, esse ponto aqui de encontro dos dois eixos é o que a gente chama de ponto de origem, que é o ponto 0, 0. Ou seja, o x nesse ponto é igual a 0 e o y nesse ponto é igual a 0. Se eu tiver o par ordenado 1, 1, como é que eu coloco esse par ordenado aqui no plano cartesiano? Eu tenho x igual a 1, o y aqui igual a 1, vou traçar uma reta paralela a x saindo de 1 e vou traçar outra reta paralela a y saindo de 1, esse ponto de encontro. E se eu tenho aqui, por exemplo, 1 e 3, o par ordenado 1 e 3, isso quer dizer que o x é igual a 1 e o y é igual a 3. Então, vou traçar uma paralela saindo de x até o ponto, vou deixar paralelo aqui, pontilhado mesmo, é uma técnica de fazer o gráfico, tá? E aqui no y igual a 3 eu vou traçar uma outra paralela ao eixo x, ou uma reta perpendicular ao eixo y, tanto faz. E aí, esse ponto de encontro aqui é o nosso ponto 1 e 3, tá bom? Então é assim que a gente coloca pontos no plano cartesiano, tá? Então, cada pontinho desse aqui, cada par ordenado desse aqui, significa que o primeiro valor é para x e o segundo valor é para y, nessa ordem. Esse eixo horizontal aqui, que é o eixo onde está o x, a gente chama de eixo das abscissas. E essa reta aqui, onde está o eixo y, esse eixo y aqui, ó, onde está essa variável y aqui, a gente chama de eixo das ordenadas. Então, isso que eu estou explicando para vocês é basicamente o que está escrito em todo esse parágrafo aqui. E aí, o que fala aqui também? Isso aqui a gente chama de primeiro quadrante. Esse lado aqui, esse quadrado aqui, a gente chama de segundo quadrante. Aqui vai ser o terceiro quadrante. E aqui vai ser o quarto quadrante. Cada quadrante tem as suas características específicas. Por exemplo, aqui no primeiro quadrante, a gente tem um eixo x com sentido positivo indo para a direita aqui. Então, a gente tem, é como se fosse uma régua aqui. A gente tem o 1, o 2, o 3, o 4 e assim infinitamente. Aqui é o 0 e aí a gente vem aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. É como se fosse uma régua de números inteiros, tá bom, pessoal? Menos 4. E aí, para o eixo y a mesma coisa. A gente vai sair daqui 1, 2,
3 e infinitamente para cima. Aqui é o zero, então aqui para baixo é menos 1, menos 2, menos 3, tá bom? Então aqui a gente tem valores negativos para y. Então para cá a gente tem valores negativos para x e aqui a gente vai ter valores negativos para y. E aí nesse quadrante 1, tanto x quanto y vão ter valores positivos, tá vendo? Aqui está indo para mais infinito e aqui está indo para mais infinito. Aqui nesse segundo quadrante, os valores de y serão positivos e os valores de x serão negativos. No terceiro quadrante, os valores de x serão negativos e os valores de y serão negativos também. E no quarto quadrante, os valores de x serão positivos e os valores de y serão negativos. Então é só identificar nessa figura bagunçada que está aqui, mas é basicamente isso. E aí, eu vou continuar, eu vou fazer uma leitura aqui, até o quarto quadrante aqui é o que eu acabei de explicar. E aí a gente continua a leitura aqui, ó. As coordenadas de um ponto no plano cartesiano formam um par ordenado. É o que eu falei. No caso de uma equação linear da forma y igual a ax mais b, cada par de valores x e y que satisfazem essa equação, temos um par ordenado associado. Então, aqui, ó, no plano cartesiano, aqui, quando a gente tem uma equação linear, a gente vai ter uma reta nesse plano cartesiano e cada um dos pontos, e essa reta aqui, se eu pegar, por exemplo, vou mudar a cor aqui, botar vermelho e vou fazer uma reta aqui. Essa reta aqui, ela é composta de vários pontos. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui, esse ponto, ele vai encontrar o x aqui num valor e vai ter um valor, uma coordenada, ele vai ter uma coordenada específica para y e uma coordenada específica para x. Essas coordenadas aqui, quando eu substituo nessa equação aqui, quando eu substituo o x por essa coordenada e quando eu substituo o y por essa coordenada, essa equação vai ser uma equação verdadeira, ou seja, eu vou ter um valor aqui que vai ser igual ao valor daqui. Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuando aqui, ó. É o seguinte, vamos fazer juntos a primeira atividade. Então tá, aqui só para saber mais, você já ouviu falar do gráfico de função do primeiro grau? A função de primeiro grau, também conhecida como função afim, pode ser escrita de forma genérica, y igual a x mais b. Se o valor de a for maior que zero, se o valor de a for maior que zero, ou seja, o valor de a é um coeficiente dessa equação, é um coeficiente aqui de x, e se a aqui for maior que zero, for um valor positivo, a função é crescente. Se a tiver um valor negativo, a função é decrescente. Então, isso aqui é basicamente o seguinte, ó, a gente tem o plano cartesiano, faz de conta que isso aqui está uma reta, tá, pessoal? Estou fazendo com o mouse e aí fica bem diferente de como se eu estivesse fazendo com uma régua direitinho. E aí, vamos supor que aqui a gente tem um plano cartesiano, eixo x, eixo y. E aí, se o ar tem um valor positivo, a nossa reta vai ser assim, vai ter essa inclinação. Se o A tiver um valor negativo, a gente vai ter uma reta com essa inclinação. Tudo bem? A menor que zero e aqui A maior que zero. Se A for exatamente igual a zero, a função é constante. Ou seja, se o A for igual a zero, a gente vai ter uma função constante. Se o A é igual a zero, o y vai ser igual a b. Então, a gente vai ter um valor b aqui para y e a nossa reta não vai existir um valor específico para x, né? Porque o A é zero.
Qualquer valor de x que eu tiver aqui, multiplicado por zero, vai dar zero, né? E essa equação vai ser verdadeira. E aí, quando a é igual a zero, a gente tem uma reta que passa pelo ponto B de y. Pessoal, vamos lá agora fazer... Aí, peraí. Se a... Tá. Então, isso aqui a gente já explicou tudo. Vamos começar agora no ponto-chave, no ponto bom, que é fazer exercício. Vamos lá. Comprei 2 quilos de laranja. Paguei com uma cédula de R$10 e recebi R$4 de troco. Qual é o preço do quilograma da laranja? A equação para encontrar o preço P do quilograma da laranja pode ser escrita assim: 2P vai ser igual a 10 menos 4. Ou seja, 2 kg de laranja, P seria o quilograma da laranja. Então, se eu comprei 2 kg, eu tenho 2P. Vai ser igual a célula de R$10 que eu paguei menos o meu troco. E aí vai ter o custo da laranja. Então, 2 quilos foram R$6. O 2 está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, P vai ser igual a 6 dividido por 2. O P vai ser igual a 3. Então, cada quilo de laranja custa R$3. Tudo bem, pessoal? Até aqui muito simples, né? Então, o preço P do quilo de laranja é R$3. Se precisar de construir um gráfico que mostre o preço total a pagar em função da quantidade X de quilogramas de laranja compradas por R$3 o quilograma, pode-se encontrar os pontos de par ordenado x e y, utilizando a função y igual a 3x. Observe na tabela o valor de x que foi substituído na expressão y igual a 3x para encontrar y. Preencha o restante da tabela. Depois vamos substituir, depois vamos marcar no plano cartesiano e unir para formar a reta no qual será o gráfico da função de primeiro grau. Pessoal, o que está falando aqui? Basicamente é isso aqui, vou olhar a variável y. A variável y é o preço total a pagar. Vou comprar uma laranja no mercado e vou pagar o valor y. Esse valor y que eu vou pagar é de acordo com a quantidade de quilos de laranja que eu compro. Então, eu vou pagar R$3 por quilo. E aí, eu vou comprar X quilos. Então, se eu comprar 1 quilo, eu vou pagar R$3. Se eu comprar 2 quilos, eu vou pagar 3 vezes 2, R$6. Se eu comprar 3 quilos, eu vou pagar 3 vezes 3, R$9. Tudo bem? Então, essa aqui é uma equação de primeiro grau. Não tem o termo constante B. O termo constante B, nesse caso aqui, vai ser igual a zero. E aí, a gente faz uma tabelinha para valores de x. Coloca aqui os possíveis valores de x. E aí, eu calculo os valores de y. Por exemplo, quando x é igual a zero, ou seja, não comprei nada, eu tenho 3 vezes 0. 3 vezes 0 é igual a 0. Então, nosso y aqui vai ser igual a 0. E aí, eu faço o par ordenado. Primeiro par ordenado. Quando x é 0, y é igual a 0. E quando x é 1? Quando x é 1, a gente vai ter 3 vezes 1. Então, y vai ser igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. E aí, a gente tem um par ordenado. x 1, y 3. Sempre nessa ordem, tá, pessoal? Sempre x primeiro, depois y. Quando x é igual a 2, a gente tem y igual a 3 vezes 2. Então, y igual a 6. Quando x é igual a 3, a gente vai ter y igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, y é igual a 9. Então, quando x é igual a 3, o y é igual a 9. E quando o x é igual a 4, a gente tem 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, quando x é 4, o y é 12. E aí, a gente vem cá no plano cartesiano. O plano cartesiano aqui, o x, que é os quilos, vai estar aqui, nesse eixo. E o preço, que é o y, vai estar aqui representado
Aqui, tudo no primeiro quadrante. Então, quando x é 0, y é 0. Vamos marcar esse ponto aqui. Tá bom? Então, esse ponto aqui está marcado para a gente. Quando x é 1, o y é 3. Então, vamos pegar aqui, ó. Quando x é 1, sobe essa reta aqui, o y é 3. Então, a gente tem esse outro pontinho aqui. Quando x é 2, o y é 6. Então, quando x é 2, a gente sobe até o y aqui, ó, 6. Sobe em linha reta, tá, pessoal? Eu que estou fazendo com o mouse aqui, aí fica feio assim mesmo. Quando x é 3, o y é 9. Então, x3 sobe, vai subindo até encontrar aqui com o ponto 9. Tá, pessoal? Ó, façam direitinho. Eu que estou com mouse aí fica difícil. Quando x é 4, y é 12. Então, aqui vai subindo, x4, vai fazendo uma linha tracejada aqui, e o y é 12. Então, a gente tem esse ponto aqui. O que vai representar essa equação? É essa reta aqui, ó. Essa reta que passa por todos esses pontos aqui, representa essa função que a gente tem. Aí está aqui pedindo, responda de acordo com o gráfico. A reta é ascendente, descendente ou horizontal, constante? Não é horizontal constante. O A é positivo. Se o A é positivo, a reta é crescente. Então, a reta é crescente. O A é positivo. Lembra que eu falei aqui, ó, quando A é maior que zero? Então, a gente tem essa inclinação aqui, ascendente, crescente. O A maior que zero. Compare a expressão genérica ax mais b com a da função y igual a 3x, representada no gráfico. Qual o valor de A e qual o valor de B em y igual a 3x? O valor de A vai ser igual a 3, A igual a 3. Está vendo aqui? O que está multiplicando x é A. Então, A é igual a 3. E o B, como não tem B aqui no 3x, o B vai ser igual a 0. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0. A reta passa pela origem? A reta passa pelo ponto x igual a 0, y igual a 0? Sim, passa. Quando x é igual a 0, y é igual a 0. Então, a reta passa por esse ponto. Então, sim. Pessoal, sempre que o B for 0, a nossa reta vai passar pela origem. Tá bom? X e y são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? São diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais quilos de laranja eu comprar, maior vai ser o preço que eu vou pagar. Tudo bem, pessoal? Respondido essas questões aqui. Questão número 1, tudo certo. Explicação, ficou um pouquinho grande a aula de hoje, mas é isso aí. Na próxima aula a gente resolve outros exercícios, tá bom? Então fiquem bem e até a próxima.